muita coisa vai deixar de chegar e tudo vai ficar muito mais caro do que está. Irmãos, existem algumas coisas que estão acontecendo, né? Agora, no Brasil, você não pode mais dever, né? No Brasil, você não pode mais dever. Existem 3 coisas que eu quero falar aqui sobre a Suprema Corte, que é horripilante o que eles estão fazendo. Então, isso aqui foi aprovado, está na revista Veja, não é fake news. Ó. CNH pode ser não é só CNH, CNH e passaporte pode ser suspenso por dívida. Veja quem corre esse risco. São mais de 77 milhões de pessoas endividadas no Brasil. Medida só deve ser tomada em último caso, autorizada por ordem judicial. Em fevereiro de 2023, o Supremo Tribunal determinou que as pessoas que têm dívidas ativas em seus nomes podem ter carteira nacional de habilitação apreendida, além da CNH. Outros documentos, como passaporte, também podem ser apreendidos. Essa decisão reforçou a importância da população manter o nome limpo com dívidas regularizadas. Uma pesquisa pagou fácil do financiamento Pacholoto apontou que em outubro de 2024, o Brasil tinha 72 milhões de pessoas inadimplentes com restrições para consumir. A suspensão da CNH por dívida é considerada uma medida extrema a ser tomada em último caso, que só pode ser autorizada por um juiz determinada por ordem judicial. Qual o objetivo do Supremo em decidir pela possibilidade de suspensão de CNH? O objetivo é fazer com que a pessoa que está inadimplente regularize as dívidas. Eu tenho certeza, não precisa se manifestar aqui. Não precisa se manifestar aqui que tem pessoas aqui que podem ter suas carteiras de motorista apreendida pela Suprema Corte. Ou seu passaporte. Irmãos, 72 milhões de pessoas estão endividadas. E eles estão endividando o país. Quer dizer, a proibição da pessoa ir para outro país, a proibição da pessoa ir e vir, porque sem carteira de motorista você não pode andar com o seu carro. Isso é comunismo, isso é totalitarismo, tá? Isso é totalitarismo. Aí eles querem aprender a CNH. Mas não é só isso, irmãos. São coisas aí de meses para cá, tá? Olha só a próxima agora. Além da pessoa perder o direito de ir e vir, a pessoa pode ter apreensão de... Muita gente vai perder. É verdade, guardião da fé. Muita gente vai perder terras porque houve incêndios nas suas terras. Presta atenção no que eu vou dizer aqui. Guardião da fé, interessante, meu professor. Eles roubam 6 bilhões de aposentados, nós é quem pagamos, nós fazemos débitos e nós mesmos quem pagamos as contas deles. E ainda, como eles não conseguem mais sugar e as pessoas estão se endividando, eles querem se envolver na dívida. Olha só, eu estou no site da Suprema Corte aqui, ó. Eu estou no site da Suprema Corte. Essa matéria aqui ela é séria demais. Supremo Tribunal determina que União desaproprie terras alvo de incêndio ou desmatamento ilegal.
Decisões do ministro Flávio Dino também exigem informações sobre planos para combater incêndio na Amazônia e no Pantanal, 28/4/2025. O ministro Flávio Dino, lembrando que é fala do Lula, tá? Primeiro-ministro do Supremo Tribunal Comunista declarado, determinou nessa segunda-feira, dia 21, que a União desaproprie terras que tenham sido alvo de incêndios criminosos ou desmatamento ilegal. A medida deve ser aplicada nos casos em que estiver comprovada a responsabilidade do proprietário na devastação do meio ambiente. Conforme a decisão, a União e os estados terão de adotar meios para impedir a regularização das terras e que tenham ocorrido crimes ambientais também deverão ajuizar ações de indenização contra proprietários que sejam responsáveis por incêndio ou desmatamento ilegal. Dino autorizou que os estados continuem a usar sistemas próprios para emitir autorizações para a retirada de vegetação, as chamadas autorização de supressão de vegetação, desde que as informações sejam integradas ao Sistema Nacional de Controle e Origem de Produtos Florestais. As determinações foram dadas pelo ministro em 2 decisões. E aí, irmão, só para entender, a gente tem um incêndio gigantesco na Amazonas, no Pantanal, certo? Um monte de fazendeiros perderam tudo. Sim ou não? E eles podem, se eles quiserem aquela terra, eles podem declarar, presta atenção, que a terra pertence ao Estado porque teve um incêndio criminoso. Sendo que eles próprios podem incendiar a terra, sim ou não? Ou eu estou ficando louco? Eles podem ou não podem incendiar a terra, irmãos? Sim ou não? É verdade. Aí a gente lembra a fala do Fórum Mundial Econômico, né? Você não terá nada e você será feliz. Acabou mesmo. Se eles tiverem algum, presta atenção, algum fazendeiro, algum agricultor que não esteja andando na cartilha, se a China quiser determinadas terras, eles podem incendiar a terra e eles podem mandar tomar a terra para o governo e o governo vai dar de graça essa terra para a China ou vai fazer algo em cima dessa terra e acabou. É um absurdo, meu irmão. É um absurdo dos absurdos que é sem precedente. E outra coisa que aconteceu, eu estou falando só sobre a Suprema Corte. E eu não sei para onde vai caminhar isso daqui, ó. Dino intimida líder do PL para esclarecer ameaças sobre emendas de comissão. O ministro Flávio Dino determinou intimação do líder do PL na Câmara Sóstene Cavalcante, Rio de Janeiro, para que preste informações em 48 horas sobre declarações em relação às emendas parlamentares de comissão, verbas do orçamento distribuído entre o colegiado permanentes e temático da Câmara. Sabe o que significa isso? O Sóstenes declarou que se o Mota não colocar para frente a questão da anistia, vai haver uma articulação para que os deputados tenham acesso à distribuição da emenda parlamentar, que é onde o governo manda nos deputados.
E como Sóstenes tocou em uma matéria delicada, delicadíssima, que é aonde o governo consegue articular, o mercado consegue, o Congresso consegue ser calado, consegue votar em tudo que o Lula quer através das emendas parlamentares. O Flávio Dino ficou apavorado e intimou o Sóstenes. Agora, irmãos, o Sóstenes falou que não vai prestar conta porque ele não fez nada contra a lei. Porque ele, como deputado federal, ele tem imunidade parlamentar e ele tem o poder de fala e ele não vai ser intimado ou intimidado pela Suprema Corte. E aí ele declarou guerra ao primeiro-ministro comunista do Brasil, ministro da Suprema Corte. E eu vou dizer que o negócio está caminhando. Irmãos, o Mota tentou, né? O Mota chegou até a falar algo aí, que a Suprema Corte está se intrometendo na questão da Câmara de Deputados, mas faz tempo, desde a época do Bolsonaro. Vocês lembram que o Bolsonaro não conseguiu nem mudar o líder da Polícia Federal? Ele não conseguiu mudar. Então, agora a gente está caminhando para que o Senado Federal e a Câmara de Deputados, que seriam a pseudo-casas da lei, sejam subjugados pela Suprema Corte. O que significa? O que significa? Que se eles não obedecerem, eles vão ser silenciados pelo Supremo Tribunal Federal. E olha aí, sobre essa questão da decisão da tomação de terra por incêndios criminosos, olha essa matéria, está na questão do site do governo. Guerra comercial entre China e Estados Unidos impulsiona o mercado de fazendas no Brasil. Alta demanda do gigante asiático deve transformar o agronegócio no setor imobiliário rural brasileiro. A disputa econômica internacional intensificada pelo presidente dos Estados Unidos e focada na China continua a gerar desdobramentos surpreendentes no cenário global. Retaliando a taxação imposta pelos Estados Unidos, o governo chinês suspendeu a compra de carne bovina de mais da metade dos fornecedores americanos. Além disso, na sexta-feira, dia 11 de abril, o país asiático cancelou negociações para adquirir soja brasileira, substituindo os grãos norte-americanos. Essas mudanças prometem beneficiar amplamente o agronegócio brasileiro e impactar diretamente o mercado imobiliário rural. Com essa necessidade crescente de mais terras para atender a demanda chinesa, especialistas acreditam que os investidores nacionais e internacionais estão de olho nas oportunidades de expansão no Brasil, seja por meio da compra de terras ou de investimento em tecnologia, para aumentar a produtividade agrícola. No entanto, as barreiras legais limitam a aquisição de propriedades rurais por estrangeiros, o que pode direcionar fluxos de capital para outras formas de apoio à produção. A legislação brasileira restringe o tamanho e quantidade de terra que estrangeiros podem adquirir. Isso não impede, porém, investimentos significativos em tecnologia agrícola que ampliem a produtividade no campo. Com a nossa vasta capacidade de terras agricultáveis, o impacto será extremamente positivo para o Brasil. Analisa Adenauer, delegado do Conselho Regional de Economia de São Paulo e coordenador do Fórum de Agronegócio e Agricultura Familiar. Entretanto,
o professor diz que nem tudo está tão simples e destaca o desafio de aumentar rapidamente a oferta de carne bovina e grãos de soja e milho. Em 2024, muitos produtores brasileiros abateram suas matrizes envelhecidas. Embora o processo de produção esteja em andamento, leva alguns anos para bezerros atingirem a maturidade. E aí vem toda essa questão em que a China está comprando o Brasil de graça e o Supremo Tribunal, por ter um ministro comunista, vai tomar terra para que isso seja executado o mais rápido possível. Então o negócio é mais sério, né? Mais sério do que muita gente imagina. Mais sério do que muita gente imagina. E o que as pessoas estão pensando. Nós não temos membros porque o nosso canal não está monetizado, irmãos. Nós estamos tentando monetizar novamente esse canal. É terrível, terrível, terrível o que nós estamos vivenciando, o que nós estamos vendo, as interferências, né, da Suprema Corte em todos os aspectos da sociedade. E o negócio está caminhando para um totalitarismo, e é aos poucos, né? É aos poucos. Como a gente falou ontem sobre o pecado, eles estão diante de uma transformações com doses homeopáticas. Doses homeopáticas. São doses homeopáticas. Eles vão tomando poder aos poucos. É incrível. Incrível. O irmão Miros mandou uma matéria aqui sobre agrotóxico.